Meus irmãos, comigo no Salmo número 4, Salmo 4, como temos feito no último domingo, expondo 2 salmos no último domingo de cada mês. Pela manhã ouvimos a exposição no Salmo 3 e agora no 4 diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra, Senhor, está mais uma vez aberta e o propósito, ó Deus, é expor a Tua palavra. Rogo a Ti, ó Deus, que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor se agrade de me usar neste momento, na exposição deste texto, que aqueles que aqui estão possam ser edificados por Ti, alimentados, consolados pelo Senhor. Que seja, ó Deus, anunciado a mensagem do noivo para a noiva, a igreja. Que eu seja, ó Deus, instrumento do Senhor para isto, neste momento. Ó Deus, usa-me neste momento, eu te peço mais uma vez, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se tem uma coisa que perturba muitas pessoas nesta vida, é aquilo que é chamado de insônia, dificuldade para dormir. E, obviamente, que são muitas as razões que podem levar muitas pessoas a ficarem com dificuldade para dormir. Não é? Mas o que acontece em muitos contextos, quando não se trata de um problema real, talvez físico, fisiológico de fato, mas alguns casos, não é? E não são poucos, é que as pessoas acabam ficando tão perturbadas, tão angustiadas, tão preocupadas com aquilo que pode acontecer amanhã, com aquilo que pode acontecer daqui a algumas semanas, com coisas que ainda não experimentaram, com coisas que podem ou não acontecer, e elas acabam tendo seu coração tomado por uma angústia tal, um temor tão grande, que acabam perdendo o seu sono. Provavelmente você já experimentou algo dessa natureza. Talvez você seja alguém que nos últimos dias tenha experimentado algo assim na sua própria vida. Deita a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. E nós percebemos que muitos por aí, e crente ou descrente, em razão da angústia que toma conta do seu próprio coração, parece que em meio a esses momentos, o único refúgio, o único consolo, ou a única coisa que eles têm para conseguir se livrar disto, é se enfiando em remédios. Isso acontece em muitos momentos, com muitas pessoas, de fato. Tomam remédios pesados para que possam, então, conseguir dormir e ter paz. Sabemos, irmãos, e isso não tem como nós negarmos essa realidade, nem todos é por razão pecaminosa, obviamente. Mas há muitos que sim, que perdem o seu sono justamente por faltar confiança no Senhor que cuida deles. Talvez seja essa a sua realidade. Talvez você não experimente isto hoje, mas talvez você venha experimentar isto em algum momento na sua própria vida.
em meio à angústia e perturbação, talvez o seu coração fique tão angustiado que você não consiga descansar nos cuidados do Senhor. Mas nós olhamos para a Escritura e percebemos que, mesmo que o mundo se levante contra nós, mesmo que todo tipo de angústia, perturbação e sofrimento nos alcance nesta nossa peregrinação, nós veremos, irmãos, que é possível, mesmo em meio a dias difíceis, nós conseguirmos confiar e descansar tranquilo. Davi, mais uma vez, é um exemplo disto. De alguém que vai nos mostrar que, mesmo que a maldade dos homens se levante contra ele com toda a sua fúria, ele consegue descansar nos cuidados paternais do Deus do pacto que cuida dele. Aqui, irmãos, o texto nos diz, no título que nos é dado, não esse título em negrito, mas o que fica abaixo, Salmo de Davi ao mestre de canto, com instrumentos de cordas. Esses títulos, irmãos, são inspirados, não é? E aqui nós podemos ler esses títulos que nos mostram a realidade e muitas vezes conseguem nos apontar o contexto do Salmo. Mas quando nós olhamos para este Salmo, quando olhamos para este título, nós não conseguimos com precisão dizer, se só olhássemos para ele, em que ocasião então Davi escreveu este Salmo. Mas alguns estudiosos vão entender que este salmo ele tem uma ligação muito profunda com o que fora dito no salmo anterior que expusemos nesta manhã, o Salmo 3º. E que provavelmente o contexto da aflição, da angústia de Davi é o mesmo. Absalão, junto aos homens que se juntaram a ele na sua rebelião, se voltando contra Davi. E aqui nós encontramos mais uma vez este homem, sofrendo a oposição do seu filho, sofrendo a traição dos seus súditos, expulso do seu trono, expulso da sua cidade, encontrando-se numa situação realmente muito adversa. Mas nós veremos, irmãos, mais uma vez, nesse salmo, semelhante bastante ao salmo exposto anteriormente, que esse homem, em meio à dificuldade, ele confia em Deus. Ele confia em Deus. E se ele experimenta tal confiança, nós podemos estar certos, irmãos, de que nós também podemos. Nós também podemos. E então o salmo, irmãos, começa nos dizendo o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ele vai clamar ao Senhor. Ele clama a Deus para que o Senhor escute a sua oração. Como outras Bíblias vão traduzir, escuta, Senhor, ouve, Senhor, quando clamo. Então, perceba aqui, meus irmãos, mais uma vez, e não é sem razão, que o Senhor ele quer nos ensinar mais uma vez aquilo que nós escutamos bastante hoje pela manhã. O Senhor, em sua providência, guiando então as nossas vidas à luz da palavra, quer mais uma vez fazer com que nos recordemos do fato de que nos dias em que nós estivermos sofrendo qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade nesta vida, nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Nós precisamos orar ao próprio Senhor. Nós precisamos fazer isto, irmãos, e nós devemos estar cientes de que nós precisamos, porque quando o mal se levanta contra nós, nós não podemos imaginar que nós somos capazes de, com a força do nosso próprio braço, prevalecermos. Porque se você for honesto com você mesmo, você percebe que você é muito fraco. Você é muito frágil. E que você não conseguirá prevalecer nunca, jamais, se dependesse somente de você. Por essa razão, então, a oração entra como um meio fundamental em ocasiões como esta, que vai revelar que você não depende de você mesmo, que vai revelar que você não é independente, que vai revelar que você não é autossuficiente, como autossuficiente é Deus. Essa oração revelará que você depende o tempo inteiro do Senhor. Porque a oração revela isto, irmãos. A nossa fraqueza na dependência de um Deus que é todo-poderoso e forte. Então, não
tente travar a sua luta sozinho. Não tente travar os seus problemas e dilemas sozinho, não. Não confie em você. Confie no Senhor. Não confie na sua capacidade para resistir às dificuldades, porque você vai sucumbir se você não rogar àquele que tem todo o poder e tudo pode fazer em favor daqueles que são o seu povo. E veja, irmãos, ele pode clamar ao Senhor com confiança. E é interessante porque ele vai suplicar a este Senhor, ele vai orar a Deus baseado no relacionamento que ele tem com o Senhor. Porque ele vai dizer assim, tanto no relacionamento que ele tem com o Senhor, como na sua condição diante do próprio Deus. O texto nos diz, responde-me quando clamo. Aí ele acrescenta, ó Deus da minha justiça. Ó Deus da minha justiça. Interessante nós vermos esta palavra, porque ele está falando aqui, irmãos, sobre a sua justiça pessoal. Mas como assim? Como é que ele pode clamar ao Senhor baseado na sua justiça pessoal? Ele sabe, irmãos, e ele entende que ele é alguém que é justo. Ele entende que Deus o justificou. E ele é alguém que é tido por Deus diante dos olhos do Senhor como alguém que era justo. Obviamente, irmãos, que não é em razão de ele ser alguém irrepreensível em todos os sentidos, a ponto de nunca ter cometido algum tipo de pecado contra o Senhor. Porque nós sabemos que muito do problema que ele enfrenta é em razão do pecado que ele cometera contra o Senhor com Batseba. Pecado de adultério. Matando também um homem, colocando-o à frente da batalha. Mas, irmãos, ele sabe que nesta ocasião, naquele contexto, aquilo que ele estava experimentando não era justo. E ele então, que fora alvo de uma justiça que não era sua, não a justiça inerente que ele experimenta, mas a justiça que vem do Senhor. Ele clama a Deus, porque Deus o declarou e o conhece como alguém que é justo. Ele vai então dizer ao Senhor, responde-me, ó Deus da minha justiça. Em Jeremias capítulo 23, verso 6, algo é dito semelhante, né, sobre o Senhor ser aquele que é o Senhor justiça nossa. Você pode olhar lá em Jeremias capítulo 23, verso 6, a palavra vai dizer assim, Jeremias capítulo 23, verso 6, diz, nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Então veja, irmãos, que este homem, ele suplica ao Senhor, baseado então nessa justiça. Mas veja, quando ele fala sobre a sua própria justiça, isso diz algo além disto. Porque quando ele fala sobre o Deus da minha justiça, ele está confiando neste Deus que é fiel. Esse Deus que é fiel ao seu pacto. E ele, confiado então nas promessas pactuais de um Deus que é fiel, ele sabe que este Senhor então vai agir em seu favor quando os homens se voltam contra ele com injustiça. Porque era justamente o que os homens estavam fazendo com ele. Então ele sabe, o Senhor é fiel, tu és o Deus da minha justiça, e eu sei, Senhor, que o Senhor agirá em meu favor. Escuta, portanto, a minha oração. Este é o clamor deste homem. Esta é a súplica deste santo servo de Deus. E note, irmãos, que assim como este homem experimentava uma justiça que não era inerentemente sua, e assim como este homem, ele era tido por Deus como justo diante dos olhos de Deus, porque Deus o justificara, nós também podemos entender que, semelhantemente a ele, nós experimentamos esta realidade. Nós não somos inerentemente justos, mas o Senhor, ele nos declarou justos. O Senhor, ele nos justificou. E aos olhos de Deus, nós somos justos.
E então, quando os homens maus se levantam e as pessoas tentam nos acusar de uma série de coisas e se levantam contra nós, nós podemos clamar ao Senhor Deus que conosco está num relacionamento pactual e dizer: Senhor, age em nosso favor. Nós somos o teu povo. Nós fomos justificados por ti. Nós pertencemos a ti. Escuta então, Senhor, o nosso clamor. Age, Senhor, em nosso favor. Porque a nossa relação com Deus, agora, uma vez justificados, é uma relação totalmente distinta. Os homens maus, perdidos neste mundo, que não conhecem a Deus, nunca poderão abrir a boca para dizer algo semelhante. Mas nós que fomos justificados, e em nossa justificação conduzidos à família de Deus, agora Deus é nosso Pai, nós podemos sim suplicar com confiança e podemos nos aproximar ousadamente diante do trono da graça de Deus para suplicar a Ele, sabendo, irmãos, de que o Senhor, Ele, como o próprio salmista constatará, Ele ouvirá a nossa oração. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Ele diz, na angústia me tens aliviado. Perceba, irmãos, que este homem, ele revela que ainda ele sofre algum tipo de angústia na sua própria alma, no seu próprio coração. A ideia dele aqui é como se ele estivesse sendo, é como a figura de um animal sendo encurralado, e esse animal agora está grandemente perturbado e realmente angustiado. Ele está encurralado por outros que querem de algum modo ferir ele. Era deste modo que ele estava se sentindo e não era sem razão. Lembrem-se, muitos estavam se opondo a este homem. Ele se sente angustiado. Era isto que ele experimentava naqueles dias. Contudo, ele vai dizer, na minha angústia, me tens aliviado. Não é que o Senhor tem libertado ele de toda a angústia, mas é que em meio aos seus problemas, em meio à sua adversidade, o Senhor o aliviou. Algumas Bíblias vão traduzir no passado. De que o Senhor Deus agiu em favor dele, em algum momento, livrando-o das mãos também dos seus inimigos. A ideia aqui, quando ele fala, o Senhor Deus me aliviou ou tem me aliviado, é que o Senhor tem dado largueza a ele. O Senhor tem me dado largueza em meio à opressão dos meus inimigos. O Senhor tem me dado conforto. Aponta para a ideia de um conforto divino que ele experimentou, do próprio Deus. Então perceba, irmãos, como este homem, ele é consolado pelo Senhor com esta verdade, de que o Senhor uma vez fez isto com ele, agiu em seu favor, que o Senhor um dia o consolou, que o Senhor um dia o aliviou em meio às suas adversidades e problemas. E ele então traz isto à memória agora. Ele se recorda disto. É uma lembrança agora que ele vai nutrir. Mas não é algo, irmãos, que ele simplesmente se lembra, que ele se recorda e que fica ali como algo que não faz a menor diferença na vida dele. Aquilo é algo que vai confortar o coração dele em meio à angústia. Como falei brevemente pela manhã, meus irmãos, esta recordação dos atos graciosos de Deus em nosso favor deve ser algo que nós devemos procurar fazer com frequência. Meditar em como Deus ele pode ter, não sei como foi na sua vida, mas talvez você tenha experimentado de Deus alguma ação tão graciosa em seu favor. Algum tipo de libertação, cura, ato bondoso da graça de Deus. E você pode se recordar desta realidade, deste Deus que agiu em teu favor em determinado momento na tua vida. Ou, de repente, se recordar de como o Senhor, na vida do povo do Senhor, em toda a história da redenção, agiu com graça, revelando ser um Deus verdadeiramente abundante em misericórdia e graça e bondade.
E você pode então olhar para isto e pensar, puxa vida, este é o Deus que age em meu favor. Você pode se recordar, sobretudo, do maior ato de graça e misericórdia que o Senhor, Deus, revelou na tua vida, que foi a tua salvação. Não há maior prova ou manifestação da misericórdia, bondade e socorro do Senhor do que o fato de você ter sido alcançado por Ele, salvo por Ele. Recordar-se então, irmãos, dos atos do Senhor no passado, trazem para nós paz hoje, porque é este mesmo Deus que continua agindo em nosso favor. O nosso Senhor Deus não muda. Ele é imutável. E Ele não muda o modo que Ele lida com aqueles que com Ele caminham em retidão, com aqueles que com Ele caminham em justiça e em santidade. Ele não muda no trato que Ele tem com aqueles que estão num relacionamento tão especial com este Deus que é fiel ao pacto. Ele sempre será fiel ao pacto. E nós podemos, irmãos, saber que Ele não somente nos aliviou muitas vezes, mas tem nos aliviado de tantas coisas e continuará agindo em nosso favor. Foi assim na vida do próprio Davi, e nós podemos estar certos de que nós também experimentamos o conforto que vem de Deus. É Ele quem nos conforta em todas as nossas tribulações. É Ele quem nos conforta em todas as nossas dificuldades que nós experimentamos nesta vida. Não são os homens, a não ser que esses homens sejam instrumentos de Deus para o nosso conforto. Mas no final, irmãos, é sempre o Senhor quem traz o conforto. É Ele quem nos consola. Como vai dizer o próprio apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 1. 2 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Quem nos consola? O Senhor. Quem te conforta? O Senhor. E nós precisamos aprender, irmãos, que quando o Senhor Deus Ele nos conforta, Ele nos consola em nossas tribulações, em nossos dilemas e problemas neste mundo, nós também podemos consolar a outros que também passam por dificuldades, problemas, tribulações, com o conforto e consolo que nós recebemos da parte do próprio Deus. Mas Ele diz mais, irmãos: Responde-me quando clamo ao Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Perceba que ainda, irmãos, que Ele fale sobre Deus, que é o Deus da minha justiça, ainda que Ele diga isso, Ele vai apelar, sobretudo, irmãos, à misericórdia do Senhor. Ele vai apelar, irmãos, à abundante e infinita graça de Deus, para que Deus o escute. Imagine você hoje clamar a Deus simplesmente baseado em algum tipo de justiça. Ou você clamar a justiça do Senhor, Deus. Deus, vem e age com justiça sobre mim. Se você fizer um clamor deste modo geral, você poderia talvez esperar o Senhor Deus vir tratando você com toda manifestação de indignação por causa dos seus muitos pecados. Mas nós vamos apelar ao Senhor Deus, que Ele seja favorável a nós, recorrendo à sua misericórdia. Ele sabe que o Senhor o escutará se quiser ser misericordioso com ele. Ele sabe que o Senhor ele não é obrigado a demonstrar qualquer tipo de ato de misericórdia, não. Mas ele vai suplicar ao Senhor Deus que Ele venha com misericórdia a Ele. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha condição, da minha situação. E escuta o meu clamor. Ele insiste, irmãos, com Deus.
Ele não deixa de ali estar perseverando em oração. Talvez, irmãos, ele estava ali há dias, há bastante tempo, já suplicando ao Senhor. É diferente de nós, que ficamos impacientes demais. A gente pede uma vez, nada muda. E a gente fica aborrecido. Impaciente, eu não vou orar mais por isso, não. Eu não vou... Acho que o Senhor não quer que isso aconteça, não. Ou coisa dessa natureza. Fica irritado. Nós somos muito apressados. Nós somos muito precipitados na nossa vida. Precisamos aprender realmente a descansarmos e sermos pacientes em nossa própria caminhada com Deus. Sabendo que o Senhor Deus ele não está atrasado quando Ele age em nosso favor, não. Tempo depois do período que nós clamamos. O Senhor nunca se atrasa, o Senhor nunca se precipita em absolutamente nada. Ele faz absolutamente todas as coisas no tempo certo e preciso das nossas vidas. Ele clama a misericórdia como nós devemos clamar, mas devemos saber que o Senhor Deus ele vai agir no tempo certo. Mas é a misericórdia dele que nós vamos recorrer. E, meus irmãos, a este clamor agora ao Senhor Deus em meio à sua angústia, note o que vai acontecer a partir do versículo 2. Ele vai dizer assim: Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Aqui a nossa Bíblia, geralmente na nossa versão Almeida Revista Atualizada, traduz ó homens. Mas quando nós olhamos para a corrigida fiel ela vai traduzir por filhos dos homens. E o que é que isso faz com que alguns entendam? Isso faz com que alguns entendam o seguinte: que quando ele vai falar ó homens ou filhos dos homens, que seria uma tradução mais precisa de fato, ele não está falando sobre pessoas comuns. Ele está falando sobre pessoas de grande importância. Homens proeminentes. Homens com poder. Aqueles que foram aliciados por Absalão no seu motim e revolta. Então são estes homens poderosos, figuras importantes, que ele vai inicialmente aqui se dirigir. Ele vai dizer: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Veja que aqui, irmãos, ele vai manifestar certa indignação. Ele vai revelar certa ira, aborrecimento com aquilo que aqueles homens estavam fazendo. Ele vai dizer: até quando tornareis a minha glória em vexame? Ele revela certo interesse a que isto cesse de fato. A que esses homens parem de agir do modo que estão agindo. Que eles parem de transformar a glória do próprio Davi em vexame. Que eles parem de atacar ele sem razão justificável. E quando ele fala, provavelmente, irmãos, sobre transformar a sua glória em vexame, é porque provavelmente os homens, como eles fazem de fato, eles começam a caluniar. Eles começam a falar sobre os atos gloriosos de Davi nas suas batalhas e guerras e conflito e começam a atribuir maldade, perversidade, a perverter, a distorcer, a mentir. E então ele diz: até quando vocês continuarão fazendo isto? E veja, irmãos, como mencionei na outra exposição, ele não estava aqui preocupado com a sua glória somente. Porque ele, como um servo do Senhor ou ungido, ele lutava as batalhas em nome de Deus. E a glória e o nome de Deus sempre estavam sendo acompanhados ali em suas batalhas. Quando os homens então levantavam a voz e então tentavam de alguma forma denegrir a imagem de Davi, eles estavam ao mesmo tempo, de algum modo, denegrindo a imagem do próprio Deus que usou Davi em todas as suas investidas, em todas as suas batalhas
contra os inimigos de Israel. Até quando, ó homens, tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade? É interessante que alguns comentaristas vão falar aqui que vaidade e mentira, eles estariam se referindo aos falsos deuses que essas pessoas começaram a se envolver de alguma forma. Então são deuses vãos, vazios, não passam de mentira. Eu não sei, me parece que à luz do contexto, ele está falando mais sobre a vaidade nutrida no coração desses homens que junto a Absalão, quem queriam tomar uma posição de maior poder no meio de Israel. Então eles foram tomados por uma vaidade no seu coração. Eles querem assumir esta posição e eles vão então colocar este homem perverso, Absalão, também assumindo essa figura proeminente no meio de Israel. E quando ele fala sobre mentira, que ele provavelmente está tratando, ele está apontando para o fato de que esses homens eles não estão prontos a falar aquilo que é virtuoso e bom, mas que eles estão, de todas as formas, falando coisas que não são verdadeiras acerca de Davi. Até quando vocês continuarão buscando essas coisas que são iniquidade em si? Vaidade é essencialmente pecado. Mentira é essencialmente pecado. E é justamente isto que preenchia o coração daqueles homens aliciados, cooptados pelo próprio Absalão. E ele então se depara com esta realidade, calúnia, vaidade, mentira, de homens que estão apegados com aquilo que não deveriam se apegar. Nós olhamos para a vida de Davi e pensamos assim, isso é algo que acontece com aqueles que temem a Deus também. Quantas são as vezes, irmãos, que servos do Senhor, que temem a Deus, são acusados falsamente, são de alguma forma, têm a sua imagem maculada em meio à sociedade ímpia, de pessoas que não estão nem um pouco preocupados em manter a boa reputação do outro, mas estão simplesmente interessados em de toda forma denegrir e lançar então essa pessoa ao chão. E os ímpios, irmãos, estão dispostos a fazer isso de toda forma com aqueles que temem a Deus. Eles querem fazer isto. Porque no final das contas eles odeiam os crentes. E eles odeiam aqueles que estão associados a Cristo. E revelam assim que no seu coração eles odeiam a Cristo. Eles não estão interessados, irmãos, em se empenhar a fazer com que a glória do Senhor seja revelada e manifesta por meio dos servos de Deus. Mas eles estão empenhados, veja, eles estavam empenhados, irmãos, na impiedade. Eles eram fervorosos na sua prática do mal. E assim são os ímpios. Enquanto não se renderem a Cristo, enquanto não ouvirem a proclamação do Evangelho, enquanto não forem exortados a temerem a Deus, é assim que eles caminharão. E nós, muitas vezes, sofreremos na maldade desses homens. E que não sejamos, irmãos, nós, sobretudo nós que conhecemos a Cristo, encontrados neste mesmo pecado. Porque nós podemos, irmãos, nos indignar e podemos compreender que aqueles que estão mais empenhados nesse tipo de coisa são os ímpios, mas muitas vezes nós também. Muitas vezes, ao invés de falarmos o que é bom para a edificação, falamos o que é mal sobre nosso irmão. Tentamos, de alguma forma, envergonhar ele. Tentamos, de alguma forma, manchar a sua reputação. Ficamos minuciosamente tentando investigar para ver se encontramos algum tipo de problema. Para, de alguma forma, revelar a vida dessa pessoa. Trazendo, assim, coisas desagradáveis à tona. Ao invés de tentarmos saber da condição da pessoa, até mesmo dos problemas e dificuldades, e muitas vezes até falhas e pecados, para tentar ajudar e encorajar a tratar o irmão em amor,
Muitas vezes nós trazemos à baila. Olha aqui a realidade de fulano e tal. É este homem. Nós somos muito rápidos a tentar mostrar a imagem deficiente dos outros e nunca rápidos e prontos para reconhecer a nossa miséria. Irmãos, nosso coração é mau ainda. Fomos salvos por Cristo, mas nossos corações ainda têm pecado e podemos cair neste pecado contra nossos irmãos em Cristo. Não pensemos que não podemos agir de modo semelhante a esses homens que amavam o que é pecaminoso. Eles amavam aquilo que é contrário à vontade do Senhor, quando deveriam amar a Deus e os seus mandamentos. Como deveriam. Eles eram do povo, irmãos, lembrem-se. Gente do povo de Israel, que se corromperam deste modo. Irmãos, se nós dermos ouvido aos homens que na sua malícia tentam nos perverter, nós podemos cair nesse mesmo pecado. Não podemos amar, irmãos, mais as palavras de homens perversos, amar mais do que as palavras de Cristo. Devemos nos recordar daquilo que Cristo disse. Se nós realmente amamos a Cristo, se nós realmente somos fiéis a Cristo, nós iremos guardar os seus mandamentos. Nós iremos amar aquilo que é virtuoso, nós iremos amar aquilo que é bom, nós iremos amar aquilo que está em conformidade com a Escritura Sagrada, não aquilo que é pecado. Quem anda assim são aqueles que não têm nenhum tipo de temor de Deus diante dos seus olhos. Esta era a realidade desses homens. Mas o que acontece? O que é que Davi ele vai fazer? O verso 3 nos diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Veja, ele vai dizer: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. É interessante o que ele vai dizer aqui. É como se ele estivesse falando com os homens, viu? A partir do versículo 2, não é que ele está orando aos homens, mas ele está como que se dirigindo a essas pessoas em seu clamor. E ele então vai dizer: sabei, porém, que o Senhor faz separação. Ele separa aquele que é piedoso para si. O que seria isso, né? O que seria o piedoso aqui? É interessante porque a palavra que vai dar origem a essa palavra piedoso aqui é uma palavra conhecida chamada Hesed. Uma palavra que, se for traduzida, ela tem muitos significados, é até difícil precisar o significado, porque o que essa palavra envolve é algo por demais extraordinário. O Hesed é o amor pactual de Deus, é o amor fiel de Deus, é o Deus que nos ama com amor eterno, é um amor que não pode ser quebrado, é um vínculo que ninguém pode, então, arrancar de nós. Um relacionamento que nós temos com Deus. O Salmo 136, salvo engano, fala abundantemente sobre o Hesed do Senhor. O Salmo 130 vai dizer lá: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então, mais à frente ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Pois no Senhor há Hesed, pois no Senhor há amor pactual. É justamente esta palavra que dá origem aqui à palavra piedoso, está na raiz desta palavra. Apontando então para o fato de que Davi, ele era alguém que tinha um relacionamento especial com o seu Deus. Ele tinha uma comunhão singular com o Senhor Deus Yahvé, que era absolutamente diferente da realidade experimentada pelos homens que se voltavam contra ele. Ele diz: o Senhor faz distinção entre aquele que é piedoso. Ele faz distinção entre aquele que está num relacionamento com ele. Ele sabe quem pertence a ele e sabe também quem não pertence a ele. E vocês devem saber, ó homens ímpios, que o Senhor, Ele ouve quando eu clamo por Ele. Porque eu sou alguém que estou num relacionamento singular com o meu Deus. Mas uma vez aqui, então, irmãos, nos é revelado
que aqueles que foram salvos pelo Senhor desfrutam deste relacionamento. E veja, esse é o relacionamento que você desfruta com Deus. Me refiro a você que conhece a Cristo. Você está num relacionamento de amor com Deus. Ele é o teu Deus. Você é povo deste Deus. Nós somos povo. E este vínculo todo especial que nós desfrutamos permite a nós, que temos essa comunhão com Deus, a nos dirigirmos a Ele, mais uma vez. E a estarmos certos, irmãos, de que nós, quando clamarmos a Ele, Ele nos ouvirá. Porque, irmãos, sobretudo nós que temos o Espírito e que sabemos que Cristo é o nosso mediador, quando nós clamamos a Deus, clamamos em Cristo, em nome de Cristo. E Ele ouvirá a nossa oração feita em conformidade com a Sua palavra, em nome de Cristo. E Ele ouve, como mencionei hoje pela manhã. Ele é um Deus que escuta, e Ele é um Deus que sempre age em favor daqueles a quem Ele escuta a oração. Mas são esses que estão assim com Deus, num relacionamento com Ele. Então, quando Ele vai destacar essa realidade, Ele vai destacar que Ele é alguém piedoso, porque Deus o colocou nessa condição, não porque Ele se fez piedoso, através de algum tipo de mecanismo, de algum tipo de prática que o conduz a ser este homem. Não é isto que transforma o homem em um homem piedoso ou em alguém que está no relacionamento pactual do Senhor. Isso é o que transforma o homem deste modo, é a graça de Deus, somente a graça do Senhor. Ele vai se voltar agora para aqueles ímpios mais uma vez. Ele vai dizer, olha, o Senhor faz distinção. Mas eu tenho uma palavra para dizer para vocês. Para vocês que não são justos. Para vocês que não estão neste relacionamento pactual com o Senhor. Para vocês devem saber que este Deus me escuta e Ele escuta o meu clamor contra vocês, que vocês podem receber dele a justa ira de Deus. Mas antes dele fazer isto, Ele vai chamar estes homens ao arrependimento. É interessante o que Ele vai fazer. A partir do versículo 4, irmãos, Ele vai chamar estes homens dizendo assim: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Lá em Efésios capítulo 4, que nós lemos hoje à noite, fala sobre isso, Irai-vos e não pequeis. É provavelmente uma referência ao que é dito neste salmo. Contudo, irmãos, como é que essa palavra poderia ser traduzida? A versão Corrigida Fiel vai traduzir do seguinte modo. Ele vai dizer assim: perturbai-vos e não pequeis. Outros traduzirão dizendo assim: tremei, não pequem. É como se ele estivesse dizendo àqueles homens, naquele contexto: vocês devem tremer e temer diante do Senhor. Vocês devem ter os seus corações tomados de assombro por este Deus que age em meu favor, a quem eu oro. Tremam a Deus. E que esse temor e esse tremor conduza vocês a não pecarem contra Deus. Essa parece-nos, irmãos, ser a interpretação que se deve dar a este texto. Ele está olhando para estes homens e chamando eles: olha, tremam, não pequem contra Deus, vivam piedosamente, abandonem os seus maus caminhos. Abandonem o erro de vocês. Ele está falando, irmãos, com aqueles que eram do meio do povo, que abandonaram o Senhor, abandonando também ao próprio Davi. E ele então faz um convite a que eles se voltem a Deus. E ele então ainda a esses homens, ele diz:
consultai no travesseiro o coração e sossegai. Em outras traduções diz, falai com o seu coração. Converse com o seu coração. Em que ocasião? No travesseiro. E fique em silêncio. Ele está dizendo a estes homens, vocês devem, na ocasião em que nós geralmente pensamos em uma série de coisas, que eles passem a vasculhar o seu coração. Que eles começassem a sondar o seu coração. Que eles começassem a fazer um exame minucioso daquilo que eles estavam nutrindo no coração, a fim de que eles chegassem à conclusão de que aquilo que eles estavam intentando era pecado. E que eles então, ao chegarem a essa conclusão, fossem tomados de temor e então ficassem em silêncio, que ficassem sossegados. É um chamado deste homem, deste servo do Senhor, na expectativa de que essas pessoas, eles se arrependessem da sua conduta. Mas ele vai dizer mais. Ele vai dizer assim no versículo 5, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Ele vai dizer, olha, vocês devem se apresentar a Deus. Vocês devem apresentar sacrifícios pelos seus pecados. Vocês devem se voltar para o Senhor como pessoas que estão profundamente tristes em razão daquilo que vocês fizeram de mal contra o seu ungido. Vocês precisam se reconciliar com o Senhor. E então passem a confiar no Senhor. Passem a viver para o Senhor. É exatamente isto, irmãos, que ele está fazendo com estes homens. Que eles se sujeitem a Deus. Que eles se sujeitem ao Senhor Deus de Davi, a quem ele clama. Meus irmãos, é de fato impressionante nós vermos este homem em meio à sua angústia, em meio ao seu clamor, voltando-se para essas pessoas na expectativa de que eles se arrependessem daquilo. Que coração! Trata-se para mim, eu vejo como um coração cheio de graça, irmãos. Que não está tomado de uma ira a ponto dele querer simplesmente que todos os seus inimigos sejam consumidos. Ele sabe que Deus é misericordioso. E se ele chama esses homens a reconsiderarem os seus caminhos, ele está consciente disto, de que Deus pode perdoar estes homens perversos. E nós precisamos, irmãos, entender isto também. Não sei quem se levanta contra você. Não importa também quem se levanta contra você. Não importa quem seja, não importa quantos sejam. Nós precisamos, semelhantemente a Davi, ter no coração, sim, um clamor por justiça, para que o Senhor possa agir, tratando com os homens maus, em razão dos seus pecados, para a glória de Deus, mas também sinceramente interessados na transformação do coração dessas pessoas. E cientes de que Deus pode transformá-los, e pode perdoá-los, e pode reconduzi-los ao caminho. Nós ficamos muito aborrecidos quando alguém se volta contra nós. Mas que isso não cubra, irmãos, a misericórdia que deve brotar do meu e do teu peito. Esses homens maus que no governo se levantam contra nós, que muitas vezes é alvo da nossa oração imprecatória. Cai com fogo, Senhor, e dizima. Cai com fogo, Senhor, e destrói. Cai com fogo, Senhor, e desbarata os teus inimigos de uma vez para sempre. Destrói esses homens do STF. Destrói esses homens aí que estão governando. Destrói este homem, ladrão perverso, mata-o. Não, irmãos. Ainda que seja legítimo que oremos também para que o Senhor caia manifestando a sua ira sobre estas pessoas, precisamos entender que nós precisamos também convocar estas pessoas a que elas possam conhecer a Cristo.
para que elas abandonem o caminho. Irmãos, isso será maravilhoso se acontecer. Se esses homens se renderem a Cristo. É justamente de transformação que eles precisam. Nós não precisamos redimir a cultura, redimir a política. Eu não gosto dessa conversa de gente que fica dizendo vou redimir a política, redimir a ciência, redimir a arte, redimir... Não se redimem essas coisas. São corações que são redimidos. São aqueles que estão envolvidos com isso, que precisam ser transformados. Se nós realmente temos a expectativa e o desejo de que experimentemos dias tranquilos, não somente oremos, mas chamemos essas pessoas à razão. Porque o pecado em que elas estão envolvidas é irracional. Pecar é agir com irracionalidade. E é isso que esses homens acabam se enfiando. Precisamos, como nos diz e nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, ele diz, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Orar para que eles conheçam a Cristo, como nós um dia também conhecemos. É de Cristo que esses homens precisam. É de Cristo que os nossos inimigos precisam. Eles precisam ser convidados a se renderem ao Senhor hoje. Mas veja, irmãos, essa exortação que ele dá a estes é uma exortação que cabe a nós. Que nós devemos, irmãos, ter diante dos nossos olhos temor e tremor que nos conduza à santidade, não ao pecado. E precisamos também, irmãos, aprender a examinar o nosso coração, a vasculhar o que se passa no nosso íntimo. Nós muitas vezes não queremos fazer isto, para não identificarmos de cara ou não darmos de cara com o nosso pecado e queremos então fingir que nada está acontecendo. Não, está tudo bem comigo, está tudo bem, está tudo tranquilo, viu? Está tudo tranquilo, quando na realidade não está. Vasculhar o coração nos conduz a ver a miséria que ainda há no nosso íntimo. Isso deve nos conduzir ao arrependimento. Alguns até falavam, né? Os puritanos eram melancólicos, diriam. E falavam isso. Por quê? Eles faziam exames tão minuciosos da sua alma. E eles entendiam e percebiam a malignidade do pecado que havia no íntimo do seu coração. Você fica pensando assim, os puritanos, estamos aquém, irmãos, da piedade desses homens. Mas eles conseguiam, ao vasculhar o seu coração, perceber quanto pecado. Precisamos fazer isto. E precisamos não somente identificar o pecado ao vasculharmos o nosso coração, precisamos nos arrepender deles. E então voltar aos caminhos do Senhor, andando nas suas veredas. Não adianta somente a constatação do pecado, é necessário a tristeza por ele e o abandono e uma vida então corrigida nos caminhos do Senhor. Como no texto que nós lemos, né, em Efésios capítulo 4, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, dando, né, com o seu próprio trabalho, né, fazendo o que é bom. Abandonando então o que é mal e fazendo algo, despindo-nos do que é ruim e revestindo-nos da justiça. É assim que nós precisamos fazer, é assim que nós somos chamados a viver. Se Davi chamou esses homens para experimentarem isto, irmãos, isto é algo que deve ser também experimentado por todos nós. Mas o que acontece ainda? Em meio a esta exortação e chamado ao arrependimento, em meio ao número e grande de pessoas, haviam aqueles que falavam algumas coisas ainda
E eles declaravam algo que é realmente estranho à Escritura. O versículo 6 nos diz: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Há uma disputa, irmãos, de tentar entender quem é que fala isso. Alguns entendem, e eu penso que é provável que seja de fato isso, é que o povo estava agindo com incredulidade. Refiro-me ao povo que junto a Absalão estava. E aqueles que de algum modo foram conduzidos por ele na confusão ali. E eles então declaravam assim: quem nos dará a conhecer o bem? É como se eles dissessem assim, eles não tivessem uma compreensão clara do que é o bem, e eles não admitissem a providência de Deus na vida. É como se eles não admitissem aquilo que é bom, e eles rejeitassem a ideia de providência de Deus. É como se eles negassem até mesmo a existência de um Deus que em sua providência conduz o mundo e tudo o que no mundo há. E eles estavam assim, irmãos, provavelmente em razão dos seus muitos pecados e confusão que eles acabavam nutrindo ali no contexto em que eles estavam inseridos. Mas então Davi diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ele vai, irmãos, aqui falar palavras que são muito semelhantes àquilo que nós encontramos na bênção araônica. E é provável que seja uma referência a ela. Quando nós olhamos lá em Números, capítulo 6, quando a palavra do nosso Senhor nos diz, Números, capítulo 6, aqui expressa a confiança do povo do Senhor no Senhor, e as palavras são as seguintes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. De pessoas que que desfrutavam desse relacionamento com Deus e que eram alvo do seu cuidado, da sua provisão. Davi estava consciente. Davi certamente estava consciente de que o rosto favorável do Senhor estaria sobre eles. E que a provisão de Deus era algo real. Que o Senhor Deus era aquele que guardava, dando, sustentando em todo o tempo os homens, dando tudo aquilo que é necessário, fazendo, portanto, o bem sobre todos os homens. E ele declara esta realidade, que ele está convicto dela. Que o Senhor não deixa ninguém abandonado e largado, mas de um Senhor que sustenta em todo o tempo, em todo momento, em toda ocasião. Não é como o Deus de muitos por aí, que, como promovido e ensinado no deísmo, de um Deus que deu corda ao homem, como se dá corda a um boneco, um relógio, e lançou então ele ao acaso, ao caos, à fortuna. Não, irmãos. O Senhor Deus que nos criou, o Senhor Deus que nos salvou, é o Deus que providencia. E esse Deus que providencia é o Deus que também enche o coração daqueles que confiam na sua provisão de uma alegria indizível. Porque ele confia no Deus da providência, que é esse Deus que abençoa o seu povo. Ele até vai dizer isto, veja, ele estava sofrendo angústia, perseguição, sofrimento, mas ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Eles podem ter todo tipo de abundância. Vinho que alegra o coração do homem. Cereais e muitos para desfrutarem. Eles podem desfrutar da prosperidade. Eles podem desfrutar das maiores alegrias e prazeres neste mundo. Mas o Senhor colocou alegria no coração dele. A alegria, irmãos, de Davi estava no Senhor.
Ele sabia, como mencionei, que esse Senhor é o provedor e que Ele é a alegria que os homens podem desfrutar, e não há alegria maior do que este Cristo, do que este Senhor, do que este Deus. Então, independentemente, irmãos, veja, os homens podem ter tudo neste mundo, como aqueles poderiam experimentar durante um tempo certa prosperidade de vinho e de cereal. Podem ter muitas coisas, mas se não tem o Senhor, é amarga esta vida. É melhor, irmãos, não ter nada e ter Cristo. É melhor não ter nada e ter Deus, do que ter tudo e não ter Deus e não ter Cristo. Não há alegria verdadeira. É algo de fato passageiro, é muito minúsculo. Passa como um vento, um sopro. Essa é a realidade. Basta contemplar a vida de muitos por aí, com tanta riqueza. Mas a alma abatida, você vê no rosto tristeza, você vê angústia, depressão, ansiedade, perturbação. Pessoas com tantos prazeres, como assim? O que está acontecendo? Se não tem Cristo, não tem nada. Se não tem Deus, de fato, eles não possuem absolutamente nada, ainda que tenham tudo neste mundo. E eles eram como os próprios homens aqui entendiam, eles desprezavam ali a provisão do Senhor, enquanto este homem, Davi, ele estava consciente de que mesmo na escassez de muitas coisas, ele tinha o que era suficiente, e aquilo era suficiente para deixar este homem com o coração cheio de alegria. Eu não sei se essa é a sua realidade, meu irmão. Porque o Senhor, Ele tem te dado tudo o que você precisa, e Ele tem providenciado isso o tempo inteiro. Mas eu não sei se você é alguém que, semelhantemente a Davi, se alegra. Você consegue abrir a boca hoje com sinceridade no seu coração e dizer, olhando para os homens maus ao seu redor, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho? O seu coração é tomado pela mesma tentação como nos é revelado no Salmo 73? Quando ele contempla então a prosperidade dos ímpios, o seu coração é tomado de uma angústia? Não podemos, irmãos. Nós devemos entender que o Senhor tem providenciado o que nós precisamos e que isso deve nos conceder grande alegria. Alegria em meio à ausência de muitas coisas, como Paulo, em Filipenses capítulo 4. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Momento de escassez, momento de prosperidade, momento de grandes dificuldades e miséria, nos momentos em que ele estava elevado. Ele aprendeu a estar contente. Ele se alegrava em Deus. E é isso que nós somos chamados a nutrir no nosso próprio coração, sobretudo nós que temos o Espírito de Deus em nós. E uma das virtudes do fruto do Espírito é a alegria. Devemos, de fato, ser felizes, independentemente das circunstâncias que estão ao nosso redor, sempre lembrando que o Senhor tem cuidado de nós. E é justamente isso, irmãos, essa conclusão de que o Senhor é por ele, de que o Senhor está com ele, de que o Senhor provê tudo o que ele precisa, que faz com que ele termine o salmo dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Quando estamos perturbados, dificilmente conseguimos deitar a cabeça e dormir. Porque preocupações tomam conta do nosso coração. Nós não sabemos o que virá a acontecer amanhã. Nós não sabemos se nós teremos vida. Nós ficamos realmente angustiados muitas vezes. Mas quando, irmãos, a verdade de um Deus que conduz a nossa vida em todo o tempo é declarada para nós, de que Ele está conosco, por que nosso coração deve se encher de angústia? Não há razão. Deus não nos dá uma razão sequer para isso. Mas Ele nos dá muitas razões para confiarmos nele. Saber que Deus é aquele que providencia, faz com que Davi ele deite e durma
rapidamente. Por quê? Porque o Senhor o faz dormir, o Senhor o dá segurança, o Senhor é o seu escudo, o Senhor é o seu provedor. Ele sabe que só o Senhor pode fazer isto. É o remédio mais eficaz para os nossos dilemas e dificuldades. É o remédio necessário para tratar a ansiedade de muitos que não conseguem dormir em paz. Nós vemos muitos por aí que os médicos, você vai num psicólogo e ele vai dizer assim, ó, isso é ansiedade, é uma doença, é o mal deste século. Doença. Tá aqui o remédio. Toma aqui, ó. E a pessoa toma. Chega um momento que aquele remédio não está fazendo mais efeito não, viu? Ele vai começar a tomar o mais forte, dependente do remédio. Um problema real acontecendo aqui, porque, em geral, os psicólogos têm um pressuposto equivocado. Antropologia totalmente deturpada. Eles imaginam que o remédio é o que vai tratar o problema. Quando, em geral, irmãos, o problema está no nosso coração. Coisa que o remédio não alcança. O único que pode perscrutar o nosso coração e ir para tratar essa enfermidade é o Senhor. Então, está enganando. Pode até trazer calma em algum momento para a pessoa, mas tratar o problema não se trata. Como o coração de alguém que está com desconfiança do cuidado paternal do Senhor, que é incredulidade, que conduz à ansiedade, pode ser tratado. É pensar em Deus, nos seus atos, na sua provisão, no seu cuidado sempre constante com aqueles que são o seu povo. Vamos ler, irmãos, 2 textos aqui brevemente. Nos diz assim a palavra. Veja, Mateus capítulo 6, a partir do verso número 25. Que essa verdade ela possa tomar conta do seu coração. Se você for alguém que está com o coração perturbado, angustiado, ansioso, com medo, vejam as palavras de Cristo para você hoje. Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Se Deus cuida das coisas mais simples desta vida, Ele certamente cuida de nós, que somos especiais aos olhos de Deus. Nós que fomos salvos por Cristo. Paulo vai nos apresentar um remédio que é importante, que vai fazer com que nosso coração seja tomado por uma paz que nos faça deitar sobre o travesseiro e dormir. Quando ele escreve em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4. Filipenses capítulo 4,
a partir do verso 4, texto muito conhecido, a palavra do nosso Senhor nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Davi nos dá o exemplo de que ele ora e encontra paz em Deus, lembrando-se de tantas coisas preciosas. E Paulo nos orienta, ordenando a que oremos, supliquemos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Saiba, meu irmão, finalizando, que nós estamos sob os cuidados de um Deus que nos ama com um amor que é eterno, um amor que não pode ser abalado. E que ainda que tudo se levante contra nós, nós podemos descansar nesta verdade e dormir tranquilos, porque o Senhor nos ama e cuida de nós. Eu vou finalizar então lendo o que diz Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja, ó Deus, o teu nome, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós em todo o tempo. E o Senhor não nos tem dado razão nenhuma para desconfiarmos do teu cuidado. Mas o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, que saber que o Senhor é um Deus provedor possa encher o nosso coração de paz. E que possamos, ó Deus, confiando no Senhor, ter uma vida tranquila e um sono, ó Deus, tranquilo, confiando na verdade de que o Senhor é o Deus que nos sustenta. Ó Deus, ajuda-nos. Somos tão fracos. Com tanta facilidade, Senhor, desconfiamos do teu cuidado e vacilamos. Mas, ó Deus, ajuda-nos, Pai. Nós precisamos de Ti. Sê conosco, Senhor, continuamente, ajudando-nos. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a